Glória a Deus. Mais um ano está terminando e até aqui o Senhor tem nos ajudado e Ele continuará nos ajudando, nos dando vitórias. Só que algumas pessoas, elas estão terminando mais um ano vazias. O barco vazio, as redes vazias, frustradas, cansadas, exaustas. Algumas até mesmo sem entender o porquê que não conseguiram alcançar o que tanto pediram, o que tanto buscaram, o porquê que aquela porta tão desejada não se abriu. E nós precisamos fazer alguns ajustes, porque se você tem lutado tanto, corrido tanto e não tem alcançado, é porque algo está errado. A palavra fala de Pedro e de outros irmãos que foram ali pescar com ele. Está em João capítulo 21, vamos ver isso daqui. E eles lançaram as redes a noite inteira e não conseguiram nada. Imagina a frustração que eles estavam ali. Como é que pode? Trabalhamos a noite toda, nos esforçamos a noite toda e não apanhamos nada, não conseguimos nada. Mas tudo mudou quando Jesus entrou em cena. Tudo muda na vida de uma pessoa quando Jesus entra em cena. Hoje mesmo, pela manhã, o irmão Anderson, ele contou um testemunho que desde 2003 ele estava almejando mudar de cargo na empresa, almejando um cargo melhor, ele não conseguia alcançar esse desejo do coração, esse plano, esse propósito. 2024 e parece que mais um ano ia terminar sem ele alcançar esses objetivos. E vindo à igreja, ouvindo a palavra, ele decidiu então, ao invés de colocar a expectativa dele lá na empresa, ele resolveu colocar no altar de Deus. Ele resolveu colocar em Deus. E a resposta chegou. E a bênção chegou. E ele conseguiu aquilo que ele tanto precisava. Foi mudado de empresa, ele trabalha, segundo ele disse, em uma das maiores mineradoras, se eu não me engano, não é só do Brasil não, é do mundo, e ele foi então transferido para um outro lugar, e a chefe dele então chegou, conversou com ele, você é topógrafo? Sim, sou e tal, conversa vai, conversa vem, falou, olha, você vai ter que fazer esse treinamento aqui, e ele contando, na cabeça dele já sabia tudo. Então esse às vezes é o nosso problema. Nós achamos que sabemos tudo. Pedro aqui, ele era um pescador profissional. Não era um pescador de lazer. As pessoas que estavam com ele ali também entendiam de pesca. E aí que está o problema na vida de muita gente. A pessoa acha que sabe muito, que entende muito, e sem perceber ela despreza até mesmo Jesus. Ela coloca aquele entendimento dela, aquela sabedoria dela acima do entendimento do Senhor e da sabedoria do Senhor. E aí que a pessoa acaba se perdendo, porque não existe nenhum sabe tudo aqui no mundo. Sabe tudo é o nosso Deus, Ele sabe tudo. Nós não sabemos, nós estamos aprendendo a cada dia, e quanto mais aprendemos, nós chegamos à conclusão, eu não sei nada. Eu achei que eu sabia alguma coisa, mas eu não sei nada e preciso aprender ainda mais, preciso ser mais humilde. E é isso que vai levar você a cada dia subir de degrau, crescer mais e chegar cada dia mais perto do seu milagre, da sua bênção e receber provisões de Deus na sua vida. Aqui foi uma provisão de Deus. Eu costumo até dizer que eles podiam falar assim, o mar não está para peixe hoje. Já viu esse ditado? O mar não está para peixe? Estava. Só que faltava o quê? Faltava a bênção do Senhor, a direção do Senhor. Faltava uma orientação. Faltava colocar o Senhor na coisa, à frente da coisa. Que às vezes nós achamos que o Senhor está, mas não está. E aí nós nos esforçamos e a coisa não vai. E a frustração vai tomando conta a cada dia mais do coração da pessoa. Porque está faltando o principal no negócio. E o principal é Jesus. Não somos nós. Não são os nossos objetivos. Não são os nossos sonhos.
não são os nossos desejos, o principal é Jesus. Em João 21, versículo 1 em diante, diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Eu espero que Jesus também se manifeste na sua vida. E há uma coisa necessária para que ele se manifeste. Qual? Obediência aos mandamentos dele. Em João, capítulo 21, versículo 14, está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus, ele quer se manifestar a você, como o Deus provedor, como o Deus de milagres, como o Jeová Rafá, aquele que sara todas as tuas enfermidades. Ele quer se manifestar e levar você a viver experiências que você nunca viveu antes. Mas você precisa tomar uma decisão de guardar a palavra dele no seu coração e cumprir e seguir. Aí diz o 2: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Imagina a frustração. Imagina um olhando para o outro, como assim? Conseguimos nada. É o que acontece. Sem Jesus não conseguimos nada. E não adianta ficar jogando para o outro ano. Não, esse ano não consegui, mas o ano que vem eu vou conseguir. Mas por que você vai conseguir? Quais são as mudanças que você vai fazer para conseguir? Quais são os ajustes que você vai fazer para conseguir? Quantos planos as pessoas fizeram para 2024 e esses planos não deram certo? Ah, mas 2025 vai dar. Por que vai dar? Você está disposto a mudar? Mudar de hábitos, porque existem hábitos que estão prejudicando sua vida. Estão afastando cada dia mais você dos pés de Jesus. Estão fazendo sua vida espiritual cada dia mais definhar, encolher. Enquanto outras coisas do mundo, que não agradam a Deus, está ganhando forças em você. Mas a sua vida espiritual está cada dia mais encolhendo, enfraquecendo. Então, o que é necessário ajustar, mudar, para essa situação se reverter? Porque não adianta se enganar, ficar no automático e achar que as coisas vão melhorar por si só. Não, nós precisamos de fazer as mudanças necessárias nas nossas atitudes, criar novos hábitos que irão nos aproximar mais de Deus, que irão encher a nossa vida da provisão de Deus, da provisão do alto. Então eles não conseguiram nada. Quantas pessoas entram ano, sai ano, e ela não consegue nada. Mais um ano, nada. E aí? Nada. Nada, 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 nada. E a vida toda de muita gente está passando assim, como uma folha em branco. Nada. Como uma parede lisa. Nada. Não tem história para contar, não tem testemunho para contar. A mesa vazia. Isso é frustrante. Coração vazio, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Eles não tinham nem para eles e nem para oferecer ao seu Criador. É frustrante ou não é? Porque o Senhor quer que você tenha para você, mas que você tenha também para oferecer a Ele. É tanto que depois que Ele faz o milagre da provisão aqui,
Ele pede para trazer para ele. Trazei-me. Porque aquilo que você oferece a ele, você honra, você glorifica. Você reconhece que ele é Senhor, que ele é o dono, que ele é digno. Aí diz mais, versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Eles não podiam ter rejeitado a orientação? Ah, não, já tentamos, já lançamos. A noite toda nós pescamos. Não vamos perder tempo, não. Não tem mais jeito. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança até para a árvore cortada, que as pessoas dizem, não tem mais jeito não, isso aí vai secar e vai morrer. Jesus é a esperança. Onde ele entra, ele traz esperança, ele traz salvação, ele traz restauração. Basta as pessoas deixarem ele entrar, crer e fazer o que ele manda. E elas, em pouco tempo, vê tudo mudando, o ambiente mudando. O que estava deserto se tornando um campo fértil. O que estava estéril começando a dar fruto. O que não ia para frente começando a ir para frente. Onde não havia alegria, a alegria tomando conta. Onde não havia vida, a vida tomando conta. A prosperidade chegando. Aí diz mais. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados, 100 metros, levando a rede como? Cheia de peixes. Que o Senhor venha encher as suas redes, que Ele venha encher o seu barco, que Ele venha encher a sua vida. Provisão quer dizer abastecer. Tem pessoas precisando de ser abastecidas, mas abastecidas com aquilo que só o Senhor tem para oferecer, fornecer. Que tem coisas que esse mundo não tem, não pode fornecer. Só Ele, só Deus. A palavra provisão quer dizer tanto abastecer quanto fornecer. Tem outras coisas também, mas uma das coisas que chamou minha atenção dessa questão de provisão é isso: abastecer, fornecer. Quando esses dias eu passando na Raja Gabaglia, vamos fazer uma grande construção ali. Aí estão contratando muita gente para ajudar na construção. E estão contratando também fornecedores, gente que forneça cimento, forneça as coisas que eles precisam para construir. Eles estão precisando de provisão. E se essa provisão, se os fornecedores não fornecer o que eles precisam, eles não conseguem. Eles só ficam no plano de construir aquele prédio, aquele arranha-céu lindo, que está no projeto deles. Mas que, se não houver quem abasteça, quem forneça o serviço, só fica no papel, não sai do papel. Então nós precisamos de entender isso. Nosso Deus é o Deus provedor. É o Jeová Jireh. É o fornecedor, é aquele que vai abastecer a nossa vida e vai nos ajudar a edificar nossa vida, nossa família. Ele vai nos ajudar a construir os sonhos que Ele nos deu, mas sem Ele não conseguimos nada. É só frustração, é só cansaço. É o mesmo que correr atrás do vento. E é triste ver pessoas assim. Como o irmão Anderson. Ele precisava de fazer um ajuste, ele mesmo contou o testemunho de manhã. Colocar a expectativa no lugar certo, no altar de Deus. Uma outra irmã contou um testemunho de manhã também. Pastor, eu havia parado de dar o dízimo. Pastor, minha vida estava toda enrolada. Pegando emprestado e devendo e complicando cada dia mais. Aí uma vez o senhor fez um propósito aí, e eu fiz um voto a Deus, e eu falei que ia passar a ser fiel a Ele. Pastor, eu voltei a ser fiel a Deus, mesmo com toda a dificuldade que eu estava enfrentando. Pastor, hoje eu tenho para emprestar. Deus me abençoou tanto, que hoje eu tenho para emprestar. Isso é bonito, mas porque a pessoa fez os ajustes necessários.
ela mudou de rota, mudou de direção. Às vezes a pessoa toma uma direção completamente errada, que afasta ela de Deus, que leva ela para o lugar onde há destruição, ou que está num plano de destruição, como o caso de Ló. Uma direção errada que uma pessoa toma pode trazer muitos prejuízos para a vida dela. Na Bíblia está cheia de casos assim. Ló é um deles. Elimeleque, lá no livro de Ruth, é um pai de família. Sua mulher, por nome Noemi, seus filhos Malom e Quilion, é outro caso. O homem de Deus, de 1 Reis, capítulo 13, é um outro caso. Pessoas seguiram rotas contrárias a que Deus mostrou que deveriam de seguir. E trouxeram perdas, tragédias, Jonas. Trouxeram tempestades. Então nós precisamos de ter uma consciência, sabe? Sábia, para entender essas coisas. Para enxergar onde eu estou errando. Porque se você continuar errando, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Resultados errados. Trabalha, não vê resultado. Porque algo tem que ser mudado. E às vezes você está resistindo a essa mudança. Você não quer abrir mão de algo. Você não quer, como nós cantamos aqui, entregar tudo a Ele. Eu entrego tudo a Ti. Mas não pode só cantar, eu entrego tudo a Ti. Tem que entregar mesmo. E às vezes entregar o seu sonho, entregar o seu plano. Porque Deus tem um sonho e um plano maior do que o seu. Melhor do que o seu. Fique com essa palavra no seu coração. Medite mais nela. Que o Espírito Santo de Deus fale mais com você. Porque o que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior e muito melhor. Amém? Isso aqui é só uma entrada. Agora eu quero entrar na palavra oficial. Eu pedi para as pessoas trazerem um lenço hoje. Eu perguntei de manhã e metade das pessoas não trouxeram. Aí eu falei o seguinte: não trouxeram, por quê? Porque a nossa comunicação não está boa e nós precisamos de melhorar. Um dos maiores problemas que existe na vida das pessoas, inclusive na vida do povo brasileiro é ruim de comunicação. As empresas, o maior problema que elas têm é de comunicação, famílias. Problema de comunicação. Isso é um problema muito sério. Porque a falta de comunicação traz problemas, gera confusão. A pessoa que ela não está em comunhão, em comunicação perfeita, ela vai fazer errado. Ela não vai seguir a orientação que tem que seguir, e aí as coisas não fluem como tem que fluir. Tem um ditado aí no mundo aí que diz assim: quem não se comunica, verdade. Coloca para mim aqui no telão, por favor, Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Deixa eu ler com você aqui. É o 13, não é o 12 não, desculpa. Vamos ver se é o 13. Deixa eu só conferir aqui. Eu falei de manhã, mas é isso mesmo, é o 13 e 16. E não vos esqueçais da beneficência e o quê? Comunicação. Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. Eu criei o grupo aqui de membros da igreja para que a nossa comunicação seja boa. Para que eu esteja mais perto de você e você de mim. Nosso coração venha se conectar. Nós vamos andar juntos. Eu possa te ajudar, eu possa abençoar a sua vida com aquilo que Deus ministra, com aquilo que Deus me dá. Lógico que eu não compartilho tudo lá, porque senão eu vou ficar enchendo, sabe? Muita mensagem, muita coisa, eu também não gosto. Às vezes eu acho que eu estou até um pouco chato, que eu coloco, mas eu não coloco tudo não. Tem coisa que eu coloco nas minhas redes sociais, nos meus status, no WhatsApp. E muita coisa boa que Deus tem dado. Glória a Deus, porque eu estava até conversando com os amigos. Que eu tive entendimento e eu compartilhei com eles uma revelação que Deus deu. Aí um amigo colocou: ó, isso daí é do céu, hein? Aí eu falei assim: Deus tem sido bom esses dias comigo. Tem me dado muitas revelações boas.
e experiências boas com ele também. E eu tenho compartilhado isso, só que tem pessoas que não estão se comunicando comigo. E por não se comunicar, elas não estão recebendo. O coração delas não está ligado ao meu coração. E por não estar ligado ao meu coração, elas deixam de receber. Uma certa vez, no Antigo Testamento, uma menina foi levada cativa da terra de Israel, e ela ficou a serviço da mulher de Naamã. E ela é uma menina de Deus, porque quando ela soube da lepra de Naamã, ela desejou a cura de Naamã, o bem de Naamã. Ela falou assim: olha, se o meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, o profeta o restauraria da lepra. Aí o Naamã acreditou, a mulher falou para o Naamã, comunicação, vai vendo a comunicação. A menina falou para a mulher ouviu, falou para o marido deu crédito a que a menina falou, olha o poder da comunicação. Foi falar com o rei da Síria. Só que o rei da Síria, a comunicação dele era ruim, era falha. Aí bagunçou a coisa. Porque ele pegou uma carta, e escreveu a carta para o rei de Israel, e falou assim: olha, chegando essa carta nas suas mãos, estou enviando para você restaurar o meu servo Naamã da lepra. Não foi isso que a menina falou. Ela não falou que o rei ia restaurar, que o rei de Israel ia restaurar ele da lepra. Falou que o profeta que estava em Samaria ia restaurar. Veja a importância da comunicação. E a falha na comunicação, o problema que pode trazer. E aí ele escreveu então, a carta chegou, a comunicação chegou na mão do rei de Israel. Quando ele abre a carta e lê aquilo, ele fica indignado. Vê que ele procura ocasião contra mim, ele quer guerra. Queria guerra nenhuma. O homem ficou perturbado, rasgou as vestes de tudo, tanta raiva que ele ficou. Tudo por causa do quê? Da comunicação falha. Cuidado, porque a maneira que você se comunica faz toda a diferença. Então tem muita gente perdendo bênçãos, porque a pessoa não está entendendo a linguagem do pastor. E Jesus falou isso para os judeus da época. Olha, vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Então eu não vou nem perguntar se você trouxe, não, ia perguntar, mas eu pedi para as pessoas trazerem um lenço. E por quê? Por quê? Eu estava orando aqui na quarta-feira e Deus colocou no meu coração. Quarta-feira foi tremendo, todos os cultos, principalmente o culto de manhã. Alguém estava aqui de manhã, na quarta-feira? Não? A irmã estava de manhã? Foi tremendo ou não foi, irmã? Foi glorioso. Uma visitação de Deus aqui, mas foi coisa linda. À tarde também, Deus operou. À noite, foi maravilhoso também. Mas de manhã foi incomparável. E Deus colocou no meu coração de pedir para as pessoas trazerem um lenço. Sabe por que o lenço? Porque muitas pessoas, os olhos delas estão secos, não tem lágrimas diante do Senhor. E as nossas lágrimas, elas falam muita coisa. As nossas lágrimas, elas mostram muita coisa. Eu quero te mostrar na Bíblia a importância das lágrimas. Mas não é lágrima de você ficar de luto. Não. É lágrimas de arrependimento, de conversão. A palavra nos manda converter o nosso riso em pranto. Sabe o que é pranto? É chorar muito. Tem pessoas precisando de chorar muito na presença de Deus. E sabe, não existe um choro mais gostoso do que o choro de você chorar sentindo a graça de Deus, a presença de Deus, a misericórdia de Deus. Quem já teve experiências assim sabe o que eu estou falando. Quem nunca teve, não sabe, deve buscar essa experiência. O lenço de muita gente está seco. A pessoa, ela não tem mais sensibilidade à presença de Deus. Se é o seu caso, eu oro para que você se torne tão sensível à presença de Deus a partir de hoje, que existirão momentos na sua vida que não importa o lugar que você estiver, só de você meditar em Deus, de pensar na palavra de Deus, lágrimas virão aos seus olhos, porque você vai sentir ali o amor dele, a presença dele, o toque dele na sua vida. Lavando uma louça, fazendo uma faxina na casa, dirigindo o carro,
Quantas vezes Deus já me visitou? Esses dias eu estava na Pique Lanche ali comendo, domingo passado. Do nada, o Senhor começou a me visitar. Oh, Jesus, coisa linda. Os olhos começaram a encher de lágrima. Até dei uma segurada. Não? O pessoal vai olhar, acha que eu estou com depressão. Depressão está o capeta, não eu. Eu estou sentindo aqui a graça de Deus me visitando. Isso é bonito. Amém, pessoal? Tem pessoas que no primeiro amor tinham isso, mas perderam. Tem que recuperar essa sensibilidade. Uma das coisas que eu pedia muito a Deus no início da minha conversão era isso. Deus, me dá um coração sensível para a tua presença. Um coração sensível para a tua palavra. Um coração sensível para o teu Espírito Santo. Peça isso para Deus. Às vezes a pessoa pede tanta coisa e se esquece do principal, que é o reino de Deus e a sua justiça, que é o Espírito Santo, o gozo do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, a presença de Deus, que vai te manter aceso, que vai te manter firme, vai te manter forte, nos momentos mais difíceis da sua vida também, vai te manter verde, florescente. Vamos aqui ver um caso em Lucas capítulo 7, de uma mulher que Jesus, ele elogiou essa mulher. E uma das coisas que ela fez foi isso, chorar aos pés de Jesus. E havia um discípulo de Jesus que andava com Jesus por todo lado, mas não teve a mesma atitude dessa mulher. E Jesus deu uma chamada de atenção nele, por essa ausência de sensibilidade. Lucas capítulo 7, o versículo 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Toda vez que você for à presença de Deus, procure levar algo para oferecer a Ele. Nós temos uma ideia muito errada, sabe? De só receber. E nos esquecemos que para receber, primeiro nós temos que fazer o quê? Dar. É isso, é a lei da semeadura. E não adianta ficar ouvindo e outros pregadores aí que pregam contra isso, porque é Bíblia, é bíblico. Tudo que o homem ceifar, isso também ele colherá. Isso se aplica a tudo na vida. É a lei da semeadura. Enquanto durar a terra, haverá sementeira e colheita. Não muda, não é questão de Antigo Testamento ou Novo Testamento. É a lei da semeadura. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com quê? Lágrimas, no plural. Porque ali haviam lágrimas de arrependimento, lágrimas que ela estava chorando de vergonha do pecado que ela vivia, lágrimas de tristeza, lágrimas também de estar sentindo a presença de Jesus, da esperança, sabe, que estava sendo renovada, da oportunidade que ela estava tendo de tocar em Jesus. Porque os religiosos não deixavam isso acontecer. Ela não poderia nem estar ali presente naquele momento. É tanto que os religiosos vão criticar, dizendo que se Jesus soubesse quem era a mulher que estava tocando nele, ele não iria nem permitir ela tocar. Aquela mulher está muito feliz, chorando aos pés de Jesus. Por Jesus não ser igual aos homens, que cancela as pessoas, que exclui as pessoas, que amaldiçoa as pessoas, que descarta as pessoas, que não vê o valor que as pessoas têm. Então ela está chorando porque ela encontrou em Jesus a esperança de um novo tempo, uma nova vida, uma nova história, um novo começo, tudo novo. Aí diz mais, versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com quê? Com lágrimas. Então Jesus deu um puxão de orelha no Pedro. Ô Pedro, eu esperava o mesmo de você, mas você não me deu não, viu? Quando o pastor chamar a atenção,
e mostrar algo, sabe, que está faltando, não fica triste com o pastor, não. O pastor só sabe xingar. Vocês aqui de Minas falam xingar, né? Quando dá uma bronca. Então Jesus estava xingando Pedro aqui. Xingar lá em São Paulo para nós é quando a pessoa fala um palavrão. Mas aqui para vocês em Minas é diferente. Xingar é quando alguém chama atenção, briga, né? Fala um pouco mais sério. Pastor me xingou. Quando eu ouvi a primeira vez isso, não, tinha um pastor que xingava muito. Eu olhei, hã? Aí explicou para mim que eu entendi. Eu falei, tá, misericórdia, porque xingar lá. Então Jesus mostrou, reprovou a atitude de Pedro. Olha, eu entrei na sua casa, você não me deu água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas. Que atitude louvável. E nos enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? E disse à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Então Jesus, ele mostrou a importância das lágrimas. No Salmo 56, vamos aqui comigo, Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, o versículo 8. Tu contastes as minhas vagueações. Vagueações quer dizer perseguições. Pões as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Olha como é importante as nossas lágrimas. O Senhor recolhe cada uma delas e coloca no quê? Um odre. Um odre é um pote, um jarro. E mais, ele registra no livro dele. Lágrimas são sementes também. Sementes que trarão para a sua vida bênçãos. Se essas lágrimas forem lágrimas sinceras, porque Deus conhece. Já ouviu falar de lágrima de crocodilo? Eu já ouvi muito falar, mas eu não entendia isso. Porque tem muitas coisas que nós ouvimos, falamos, reportamos, mas não entendemos. O porquê fazemos isso, não sei. Talvez porque gostamos da frase. E é errado. Como você vai reportar uma coisa que você não entende? Você precisa entender primeiro aquilo ali. Senão você pode estar passando uma informação errada, vendendo uma informação que não tem nada a ver e atrapalhar tudo. Mas uma vez eu ouvi o entendimento, a explicação disso. O crocodilo, quando ele está comendo a presa dele, sai lágrimas dos olhos. Quem está entendendo? Tem pessoas que elas passam a rasteira nos outros. Elas destroem a vida dos outros. Às vezes até tira a vida dos outros. E depois tem coragem ainda de chorar. Não, eu amava tanto essa pessoa. Aí Deus vê, você que acabou com a vida dela, seu falso, mentiroso, crocodilo. Não podemos ser crocodilo, pessoal. Não podemos ser traiçoeiros. Nós temos que ser verdadeiros. Esaú era um crocodilo. Ele queria matar o próprio irmão. Mas chorou. Chorou não porque queria a Deus ou estava arrependido da vida errada que vivia, uma vida que não agradava a Deus e nem aos pais dele, uma vida de fornicador, de profano, mas porque ele queria a bênção. Ele não queria os pés de Deus, ele queria só as mãos de Deus, o favor de Deus. Ele não queria a comunhão com Deus, ele queria só as mãos de Deus, o poder de Deus, a honra, a glória que Deus tinha para oferecer. Isso é triste. Essa mulher que nós acabamos de ler em Lucas, ela quis o que de Jesus? Os pés de Jesus, a comunhão. Ela queria Jesus, mais do que tudo.
mais do que as mãos, mais do que ele pode dar, do que ele pode oferecer. Então Esaú, ele foi esse tipo de pessoa falsa, traidora, traiçoeira, que não se pode confiar, que não se pode ficar perto, não se pode brincar, porque a qualquer momento ataca, e o ataque pode ser fatal. Hebreus capítulo 13, vamos aqui ver, 12 melhor dizendo, esse caso, porque o Senhor nos dá o exemplo aqui, pegando o Esaú, para que não sejamos iguais a ele. Hebreus 12, versículos 16 e 17. E ninguém seja fornicador. O que é o fornicador? É a pessoa que não é casada e está vivendo como se fosse casada. Isso é fornicação, e a palavra diz que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Tem que casar. Ou profano. O que é o profano? Que não tem respeito com as coisas sagradas. É o profano. Não tem respeito. Ontem eu postei um vídeo em um certo país, que na igreja estava tendo culto, o pessoal louvando a Deus, mas lá fora estava tendo um show do mundo. E o pessoal desrespeitando a igreja, desrespeitando o culto. Aqui no Brasil isso é proibido, apesar de a lei não funcionar para nós como deveria funcionar para qualquer outra religião, menos para nós. Mas aqui no Brasil não é permitido a pessoa desrespeitar o culto. Pode chamar a polícia, que a polícia tem que levar a pessoa presa. Se alguém chegar aqui e atrapalhar o culto, desrespeitar o obreiro, na hora tu pode ligar para o 90. Primeiro repreende a pessoa, olha, se você não respeitar, eu vou chamar a polícia. Aí chama, a polícia vem, tem que dar um jeito. Porque está na lei. É amparado pelo o código e tudo mais. Tem um nome lá do... Esqueci o nome lá do... Tem um livro lá que fala. Até que um presidente aí dizia que sempre jogava nas 4... Constituição. Pronto, lembrei. Está na Constituição. Coisa brava. Uma falta de respeito tremenda. Por quê? Eram profanos, fornicadores, igual a Esaú, mas Deus está falando, não seja. Continuando. Que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de quê? De arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Lágrimas de crocodilo. Então Deus conhece as nossas lágrimas. As lágrimas daquela mulher de Lucas capítulo 7, Jesus conheceu que aquelas lágrimas eram lágrimas verdadeiras, de arrependimento, de vontade de mudança, de desejo de conversão, de uma nova vida. Mas Esaú, o Senhor também conheceu, essas lágrimas não são verdadeiras. Vamos ver um homem que ele foi repreendido, e uma das coisas que ele fez foi chorar. E ele chorou muito, é o rei Ezequias. Está aqui em Isaías 38. Então estou mostrando para você a importância, não é para você viver chorando, mas às vezes chorar é gostoso na presença do Senhor. Amém? É bom, vai fazer bem para você. Tem gente que chora diante dos problemas, não? Chore diante do Senhor. Não tem uma cantora que canta? Se chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus como seu consolador. Então chora nos pés do Senhor, que Ele vai enxugar as suas lágrimas, Ele vai converter essas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. A palavra chega a dizer em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados são quem? Os que choram. Porque serão o quê? Consolados. Isaías 38, versículo 1 em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias como? Muitíssimo.
Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e mais o quê? Vi as tuas lágrimas. Eu vi você chorando, e as suas lágrimas chamou a minha atenção. Lembra que eu disse que as lágrimas revelam sentimentos? Revelam muita coisa? Jesus chorou. E quando Jesus chorou, as pessoas que viram Jesus chorando, disseram assim: olha como ele amava a Lázaro. As nossas lágrimas demonstram sentimento. Demonstra que não somos pessoas duras de coração. Que tem pessoa que não chora com nada. Conhece gente assim? Não chora de jeito nenhum. É durão. Durão. Não choro. Ué, até Jesus chorou, por que você não pode chorar? Chorar não é para homem. Onde está escrito isso? Que chorar não é para homem? Bobeira é essa? O Neemias, está lá em Neemias 1, quando ele ouviu a situação do povo, ele chorou. Às vezes tem que chorar pela nação. É de chorar a situação que está o nosso país ou não é? Ou é de sorrir? Para mim é de chorar. Se para você é de sorrir, é de chorar. A situação dos jovens do nosso país, das crianças, da saúde do nosso país. Quanta gente morrendo aí, nas filas, esperando um atendimento, uma cirurgia. Quando eu venho aqui a Minas, eu fiquei indignado com a saúde aqui desse estado. Que eu vim de São Paulo, lá é um pouco melhor. Para você entender, às vezes eu deixava de ir no convênio que eu tinha para ir no UPA, porque era muito rápido para ser atendido. Quantas vezes já fiz isso? Era mais ágil o atendimento. Cheguei aqui, fui levar uma vez meu filho, fiquei 6 horas esperando atendimento. Lá em São Paulo, se ficasse 2, a gente já ficava bravo, já era muito. 6 horas, achei um absurdo. Falei, que isso? É desumano. Outra vez eu fui levar minha esposa no Odilon Beres, quem já ouviu falar? Ficamos 12 horas esperando atendimento. Chegou uma pessoa com crise de cólica renal. Lá em São Paulo é urgência isso, passa na frente de todo mundo. A senhora ela se contorcendo de dor e ninguém fazia nada. Eu falei, não, isso é desumano. O prefeito da cidade tem que vir aqui, passar no atendimento. E não pode dizer que ele é prefeito, não, porque fala que é prefeito e passa ali na frente, né? Não, tem que tratar ele como um cidadão normal, comum, como um desconhecido. Porque se fala que é prefeito, ele passa na frente. Porque isso é desumano. Mas não é só a saúde que é de chorar do nosso país. A educação é de chorar. O Brasil tem condições de ser país de primeiro mundo, por tudo que nós temos aqui. Mas tem muita gente ainda analfabeto, que não sabe nada, que não tem nem internet, se você quer saber, no Brasil. Segurança, então, meu Deus do céu. Ou você anda seguro na rua? Você anda porque você tem Deus. Mas se não fosse Deus, você andaria seguro? Então nós precisamos de chorar. Jesus muda, Senhor. Abra os olhos desses governantes do nosso país. Dá juízo para eles. Dá arrependimento para o coração deles. A situação de muitos crentes é de chorar. Sim ou não? É. Você olha, Senhor, Jesus, misericórdia. Está dando um mau testemunho. Está afastando a família de Jesus, está afastando os amigos de Jesus. Porque a pessoa, olha, ser crente desse jeito, eu não, estou fora. É de chorar. É de chorar. Devia ser um bom exemplo. As atitudes deveriam falar mais alto do que as palavras e atrair pessoas para Jesus. Eu quero ser um crente igual você. Porque eu vejo Jesus na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida. A palavra nos ensina em Joel, capítulo 2, que nós temos que chorar. Chore os ministros de Deus e os sacerdotes do Senhor. Nós temos que nos converter a paz com choro. Convertei-vos com choro.
Então as nossas lágrimas, ela tem poder também. Não é só as nossas orações, não. Veja aqui, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então, Deus comparou o poder da oração com o poder. As lágrimas também têm poder. Quando você vê alguém chorando, você não fica comovido? Sim ou não? Esses dias tinha uma jovem, sexta-feira, chorando aqui na porta da igreja. Então, oferecemos oração para ela, conversamos com ela. E realmente é de chorar a história da moça, 22 anos. Os juízes disseram assim para os pais dela: vocês não têm capacidade de cuidar dela. Pastor, meus pais eram viciados em drogas. Eu não fui criada por eles, eu fui criada por uma tutora. Eu tomo remédios, pastor, mas eu falei para a doutora que eu não quero mais saber desses remédios. Que do nada eu começo a tremer. E se eu olhava para a moça assim, nem percebia que ela tinha algum problema. História triste. Falou, pastor, sou escritora, todos os dias eu escrevo meus sentimentos. É de doer. Mas quanta gente está assim? Você vai num orfanato, você vê crianças lá, sabe, sem pais, é de chorar. Vai num asilo qualquer dia, você vê tantos senhores lá, é de chorar. Filhos que tratam os pais de maneira desumana. Pais que deram a vida por eles. E daqui a pouco eles pegam, colocam o pai num asilo e nem vai visitar para saber se está bem. Ah, estou pagando lá, que se vira. Não quero nem saber, não tenho tempo para os meus pais, não. Infelizes. Irão mal, muito mal. E os dias serão abreviados. Porque a palavra manda, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e os seus dias se prolonguem na terra. São infelizes filhos que fazem isso. Essa é a verdade. Infelizes. Que tem que se arrepender, se converter. Não estou dizendo de colocar num asilo, porque cada um, não conhece a vida de ninguém. Tem gente que às vezes não pode parar a vida para poder cuidar dos pais. Então paga um bom lugar, mas vai visitar os pais. Quem está entendendo? Eu não teria coragem de fazer isso. Sinceramente, eu não teria. Mas não cabe agora a mim também julgar quem quer que seja, cada um. Estou falando por mim, talvez você também não teria. Quem também não teria coragem? Levanta a mão. Várias pessoas, mas tem gente que tem. Ah, pastor, que o senhor não conhece minha mãe. Trabalho que ela dá, você se esqueceu, né? O trabalho que você deu também, né? Acho que você esqueceu o trabalho que você deu para sua mãe e para o seu pai, né? Se for por isso. É de chorar. Então nós precisamos. Como está o nosso lenço? Seco. Os nossos olhos. Que o Senhor nos dê lágrimas para chorar na presença dEle, para chorar pela nossa nação, para chorar pelo presidente do nosso país, para chorar pelos juízes do STF. Que bagunça que está esse país, pessoal. É triste de ver. É de chorar. É ou não é? Para mim é. Chorar pela mídia do nosso país. Pela grande mídia. É triste. Temos que orar. Chorar pelos pastores também. Quantos pastores estão no púlpito, sabe? Mas você vê que não tem mais unção. Não pregam mais a palavra. Hoje em dia, ver pregação da palavra, como você está vendo aqui, sabe? De abrir o capítulo e ir lá, tá escasso. Está difícil de ver. Tudo agora é profecia. A pessoa começa a falar, não abre a Bíblia, não, só fala e fala. Às vezes nem usa a palavra. E as pessoas estão se deixando levar por isso. Estão gostando. Mas o Senhor já alertou sobre isso. É de chorar. Que nos últimos tempos as pessoas não sofreriam a sã doutrina. Teriam comichão no ouvido. Iriam começar a buscar doutores. Que fale conforme suas concupiscências. Fale palavras que elas querem ouvir. Que massageie o ego delas. Que não confronta o pecado, o erro que elas estão vivendo. Que não mostra o erro delas. E é o que está acontecendo hoje. E tem milhões e milhões de pessoas seguindo os tais. Gostando, amando os tais. Se deixando enganar. Para terminar, vamos aqui em Tiago capítulo 4.
Tiago 4. Versículo 8 em diante. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias. Essa miséria aqui é a miséria espiritual. Quão vazios são de Deus. E lamentai e chorai, para que ninguém venha atacar a pedra no pastor. O pastor está pregando o Antigo Testamento, é porque tem essa bobagem, né? Parece que o Antigo Testamento não presta mais. Só presta quando é o Salmo 23, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando é o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Quando é Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Agora quando é uma repreensão, uma exortação, um mandamento, aí o Antigo Testamento não presta para muita gente, é triste, é de chorar essa atitude de alguns. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em quê? Pranto. Pranto quer dizer chorar muito, como Ezequias, chorou muitíssimo. E o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E glória a Deus por isso. Que Deus fale mais ao nosso coração. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória. Vamos aplaudi-lo bem forte, que Ele merece. Amém. Deixa eu só encerrar aqui com o pessoal de casa. E para não estender muito a reunião, eu já vou pedir para a obreira passar aí para quem precisa o de dízimo.